Senhoras e senhores, professor Fernando por aqui, e hoje a gente vai fazer a nossa aula do Excel. Nós já estudamos aí tanto o Word quanto o PowerPoint, e hoje esse programa aí, que é um dos programas talvez mais utilizados no mundo, né, dos escritórios que nós temos aí, o Excel ele é bastante utilizado. E por que que o Excel é bastante utilizado, Fernando? Porque ele faz uma coisa que é muito interessante para a gente, que é a organização de dados. Ele coloca os dados em planilhas, né? Então, você usar planilha para organizar seus dados é muito importante. E não só disso, ele também é um operador matemático. O Excel ele foi um programa feito para ser um operador matemático, beleza? Então, vamos aqui fazer alguns comentários a respeito dele. Que o Excel ele é muito interessante porque quando eu abro o Excel, a gente vai ver daqui a pouco aí, eu abro o Excel, eu abro um arquivo que é chamado de pasta de trabalho. Tá aqui o nome dele, ó. O arquivo do Excel não é chamado de planilha, ele é chamado de pasta de trabalho. E o que é a pasta de trabalho, Fernando? É um arquivo com várias planilhas. Não é à toa que no Excel, até umas versões mais anteriores, quando você abrir, ele já vinha 3 planilhas por padrão. Hoje não, ele abre uma planilha só, tem um maisinho que a gente vai ver daqui a pouco. Você clica nesse maisinho, você vai adicionando outras planilhas aí. Mas antigamente o Excel ele vinha por padrão aí 3 planilhas, hoje mais não. Então, o modo de abertura aqui, como eu botei, né, são planilhas em branco. Você clica lá, vai clicar no Excel, vai abrir, e aí você vai ter esse arquivo que é chamado de pasta de trabalho. Não é à toa que quando você cria o arquivo do Excel e você não nomeia ele fica lá o nome lá, pasta 1. E o que é essa pasta? Mais uma vez, pasta de trabalho é um arquivo com várias planilhas, beleza? Galera, a extensão padrão do Excel, eu sempre estou falando questão de extensão, porque são questões que aparecem. Extensão padrão do Excel é a extensão XLSX. Mais uma vez, é a extensão padrão do Excel. Você pode salvar numa extensão antiga, anterior a esta, que era a XLS. A extensão aí, igualmente às outras, até 2003. Se vocês pararem para ver, todas as extensões elas terminam com X. As extensões padrões todas terminam com X e todas têm 4 letras. Nós temos também a extensão do irmão dele, que é o Calc, que é o ODS. Esse S, turma, vem de spreadsheet, algo assim, a pronúncia é algo parecido com isso aí, que é planilha em inglês, beleza? Eu gosto até de falar assim, odeio soma. É um bizu que eu gosto de usar para lembrar, que é odeio. Odeio soma, é porque soma, Fernando, porque o Excel a gente usa, né, para poder realizar cálculos, né? Galera, o Excel, ele é dividido por padrão em linhas e colunas. Você tem a linha, que vai ser representada por número, na horizontal, e você tem as colunas que representadas por letras na vertical. Fernando, são linhas infinitas e números infinitos? Lógico que não. Você tem aí um número aproximado de 1.048.576 linhas e 16.384 colunas. Esses atalhos aqui já foram cobrados em provas, são os atalhos que você usa para poder ter acesso à última linha, à última coluna. Beleza? Antes de passar o slide, eu quero já mostrar aqui para vocês este rapazinho aí, né? Me permitam aí falar sobre ele. Como eu já havia dito para vocês, ó, eu criei esse arquivo e eu não salvei ele. Né? Não é um arquivo que eu não nomeei, na verdade. Observe que aqui em cima está o nome, é pasta 1. Eu não salvei esse arquivo ainda, não renomeei ele. Então, arquivo novo, pasta 1. Tá aqui, galera, as planilhas. Tá vendo aqui embaixo? Você tem uma setinha, ó. Planilha 1, planilha 2, planilha 3 foram planilhas que eu criei. Se eu clicar aqui, eu vou abrir uma planilha 4 e por aí vai. Então tá aqui, galera, ó, as minhas colunas na vertical representadas por letras. Tá aí, A, B, C, D, E, F, por aí vai, né? À medida que você for aumentando aqui, você cria outras letras. E você tem aqui as colunas. Desculpa. Você tem aqui as linhas que é representadas por número, né? Aqui a coluna representada por letra, A, B, C, D, E. E você tem as linhas representadas por números. Então, o encontro de uma linha e de um número, você tem esse retângulozinho aqui que ele tem um nome, é chamado de célula, certo? Então, a célula é o encontro de uma linha com uma coluna. De boa? E aí, galera, eu quero fazer já uma observação aqui para vocês, porque o Excel ele é um operador matemático. Então, no Excel, eu tenho que informar para o Excel
que eu estou efetuando um cálculo. Eu tenho que dizer para ele que o que eu estou digitando ali naquela hora vai ser um cálculo. Fernando, como assim você está falando isso? Observe, se eu chegar aqui, turma, simplesmente clicar nesta linha aqui e escrever isso aqui, ó, 2 mais 2, 2 mais 2, e esperar que o Excel, ele me dê o resultado o resultado, né, 2 mais 2 a gente sabe que é 4. Se eu der um Enter aqui, ele não vai me devolver 4. Eu vou dar um Enter aqui para vocês verem. Observe que continuou 2 mais 2. E por que, Fernando? Ele não somou. Porque você tem que indicar para o Excel que você quer realizar um cálculo. E como é que você indica que você quer realizar o cálculo? Por meio do que nós chamamos de célula de absorção. Célula de absorção, como eu botei aqui para vocês, indica o programa que a célula irá realizar uma fórmula, uma função, um cálculo. E para que aquela célula ela torne-se uma célula de absorção, é necessário que você inicie por a igualdade. Isso que é uma célula de absorção. Então, se eu chego aqui, turma, coloco o igual 2 mais 2, agora sim o Excel vai entender que isso é um cálculo. Me permitam voltar lá para o Excel, eu quero mostrar para vocês como é que isso acontece. Aqui, ó, vou apagar aqui 2 mais 2, eu coloco a igualdade. 2 mais 2. 2 mais 2, deu Enter. Ele somou 4. Observe que na planilha, turma, só vai ficar o valor, o resultado. Se eu quiser visualizar o que eu escrevi, né, o que é que significa esse quadro, qual foi a fórmula, ou você dá dois cliques em cima, como eu acabei de fazer, ou você vem aqui em cima, nessa barra aqui chamada de barra de fórmula, e você visualiza o que está escrito nessa célula, beleza? Dá no mesmo. Deixa eu só sair aqui. Então vamos lá, turma. Eu posso fazer aqui para o Excel, deixa eu só voltar aqui para a tela. Eu posso fazer para o Excel dessa forma. Eu também, turma, posso iniciar pelo arroba. Só que esse arroba, ele só funciona para fórmulas. O arroba, ele está em desuso, beleza? O arroba, ele está em desuso. Porque o arroba, o pessoal antigo, né, os usuários do Excel mais antigos, para quando a gente usar a fórmula, a gente colocava o arroba. E aí, o Excel, ele fez com que isso ficasse em desuso, a gente faz aí utilizando normalmente a igualdade mesmo. Mas se você botar o arroba, o Excel, ele não vai te dar uma fórmula de erro, não vai te dar erro nem nada, ele vai deixar você usar. Só que ele vai lá e permuta, ele troca o arroba pela igualdade, beleza? Mas o arroba, lembre que o arroba é só usado para fórmulas. Isso aí que é uma célula de absorção, e eu quero mostrar aqui para vocês alguns indicadores de cálculo, indicadores bem simples, né? Você tem aí, por exemplo, o mais, que é para você somar, menos subtrair, multiplicação, ela é indicada pelo símbolo de asterisco, a divisão pela barrinha, a porcentagem pelo próprio símbolo de porcentagem, e está aqui a potência, a potenciação, que é esse acento circunflexo. E vamos ver isso aqui na prática, né? Fica bem melhor quando a gente vê isso aqui no Excel. A aula de Excel a gente tem que mexer, tem que meter mão. Vamos lá, né? Aqui, turma, 2 mais 2. Bota aqui, a gente já viu como é a soma, né? Só um segundo aqui. Deixa eu só ajustar aqui minha tela. 2 mais 2, né? 2 mais 2 deu Enter, a gente sabe que vai somar. Se eu colocar aqui, ó, igual 2 agora, o símbolo de fazer a subtração, 2 menos 2, a gente sabe que aqui vai dar zero. Se eu fizer uma multiplicação, como é que eu faço, Fernando? Vou pegar aqui agora, vou usar o asterisco, 2 vezes 3, isso que é uma multiplicação para o Excel, que aí vai dar 6. Se eu quiser fazer uma divisão, como é, Fernando? 4 dividido, bota a barrinha, bota aqui a barrinha, 4 dividido por 2, por exemplo, a gente sabe que é 2. Tá aí o resultado. Potência. O que é a potência mesmo, turma? Potência, para quem não lembra, vou botar aqui só na tela para poder mostrar a vocês. Bota aqui só a potência, para quem não sabe, para quem não lembra, seria isso aqui, né? Você tem este número aqui, ó, 2 elevado à terceira potência. Esse cara aqui de baixo, o 2, a gente chama de base. Esse cara aqui de cima, nós chamamos de expoente. Aí, galera, para você escrever isso na potência, o Excel ele não entende da forma que está aqui. Você tem que escrever primeiro a base, aí depois que você pega o símbolo,
a base, coloca aqui o acento circunflexo e em seguida você coloca o expoente. Então é dessa forma que ele vai ficar, né? 2 elevado à terceira. Então, voltando aqui para o Excel, você coloca aqui, ó, 2, o acento circunflexo, 3, ele vai entender que isso aí é uma potência, 2 elevado à terceira. E ele vai fazer que 2 à terceira é 2 vezes 2, né? É o 2, 3 vezes. Ele vezes ele mesmo, né? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. E o último cara que eu quero mostrar aqui para vocês, que a gente tinha colocado, era o da porcentagem. Observe que quando eu coloco aqui, galera, a porcentagem desse jeito, ó, 10%. Deixa eu só voltar aqui para poder mostrar para vocês. Ó, para quem não lembra, o que é porcentagem? Porcentagem, turma, é um número. O que é 10%, por exemplo? 10% é o mesmo que eu escrever 10 sobre 100. Então, porcentagem é uma fração onde o meu denominador obrigatoriamente é 100, beleza? Galera, se eu resolver isso aqui, 10 sobre 100, isso aqui é o mesmo que 0,1. Então, 10% é igual a 0,1. Eu posso escrever a porcentagem dessas duas formas. Se eu colocar no Excel 10%, o que é que ele vai me retornar? O que é que eu tenho de retorno? Vamos ver? Pessoal, se eu coloco aqui no Excel 10% da forma que está aí e der Enter, ele me retorna o número em forma decimal, que é o 0,1. Ou seja, se eu quiser calcular alguma coisa aí, eu tenho que fazer o quê? 10% e colocar aí vezes alguma coisa. O Excel tem que entender isso, beleza? Pessoal, deixa eu só voltar aqui agora. Eu quero falar sobre esses dois caras aqui, ó. Isso aqui é muito importante, que são os operadores de referência. Os operadores de referência, o primeiro aqui é o ponto e vírgula, e o segundo aqui é os dois pontos. Galera, como é que você vai ler isso aqui? Como é que você vai ler isso aqui, ó? Esse cara, o ponto e vírgula, você vai ler como I. Os dois pontos, você vai ler como até. Só um detalhe, lembrando o que é esse A1 aí, Fernando? A1 é a representação da célula. Me permitam voltar aqui para mostrar para vocês lá. Galera, por exemplo, onde está o número 4 aqui, ele está na célula A1, como vocês estão vendo. Por que A1? Primeiro eu escrevo a letra, depois eu coloco o número. Então ele está na coluna A, na linha 1. O cara aqui, ele seria o quê? O A2, ele está na coluna A, na linha 2. Então A1, aqui é o A2, aqui é o A3, aqui é o B1, aqui é o C1, C2, C3, C4 e por aí vai. Show? Vamos voltar aqui. Então, galera, quando você vê ponto e vírgula e dois pontos sempre entre células, isso aí só vale quando ele estiver entre células. Como é que você lê isso aqui, ó? A1, ó, e A4. Significa que são duas células só envolvidas aí no processo. A célula 1 e a célula 4. Então, ponto e vírgula dá a ideia de I. Já o daqui, ó, A1, como é que eu faço a leitura? Até A1 até A4. Então, vai do A1 até a célula 4, isso aqui é o intervalo. Então, aqui você tem algumas células envolvidas. Quais são? Você tem a célula 1, a célula 2, a célula A3 e, por fim, você tem a célula A4. Você tem 4 células envolvidas aí no processo, beleza? Célula 1 até a célula A4, galera. E aí, turma, vamos começar aqui agora. Deixa eu dar só um zoom aqui. Eu quero começar aqui a falar com vocês. A gente vai dividir isso aqui em duas aulas. Essa primeira aula aqui, vou falar de algumas fórmulas. Na outra aula, eu vou falar de outras fórmulas para vocês, para a aula não ficar muito extensa. Nós temos aqui, turma, algumas fórmulas que eu quero mostrar para vocês. Fórmulas bastante interessantes. A primeira fórmula é a fórmula de soma. Para que serve a fórmula de soma, Fernando? Eu coloco aqui o nome soma e vou somar todos os valores. Então, me permitam aí mostrar para você como é que isso aparece lá no nosso Excel. Tá aqui, galera, alguns valores. Então, eu quero somar esses valores que estão aqui, ó, da célula A1 até a célula A4. Então, chego aqui embaixo, vou colocar igual. Quando eu coloco o S, o Excel ele já vem me mostrando algumas opções. Como é a forma de soma, tá aqui em cima, ó, soma. E aí, turma, eu vou escrever aqui, ó, a célula A1. Como é um intervalo, eu quero de A1 até
A4, então coloca aqui 2 pontos. A1 até A4. Observe que o próprio Excel ele já coloca aqui na cor azul e ele seleciona todo aqui o intervalo. Quando der o Enter, ele vai somar aí 1 mais 23 dá 24. 24 com 4 dá 28. 28 com 5 dá 33. É o resultado que está aqui, ó, 33, beleza? Essa primeira fórmula aí, turma, foi a fórmula de soma, uma fórmula bem tranquila. Quero falar aqui agora dessas 3 fórmulas para vocês. Essas 3 fórmulas, observe que todas iniciam com conte. O que é que isso aqui, conte, Fernando? São fórmulas de contagem. Agora eu vou contar o quê? Eu posso contar número, posso contar célula vazia, posso contar célula que não está vazia e posso fazer uma contagem dentro de uma regra. Bem tranquilo. Então aqui, por exemplo, a primeira célula, que é o continuum. Esse num vem de quê, Fernando? Deixa eu dar um zoom aqui, galera. Esse continuum eu vou contar apenas números. Então eu vou procurar as células que tem números apenas e irei fazer aquela contagem. Beleza? Aí eu tenho essa daqui, turma, contar vazios. Observe, turma, que isso aqui é o que eu chamo de sintaxe. Você deve escrever a fórmula do jeito que está aí. Se você escrever a fórmula errada, ele vai dar erro. Então a fórmula tem que estar com esta configuração que está aqui. Beleza? Contar vazios, ele vai contar o quê? As células que estão vazias, células vazias. Então, se eu tenho lá alguma célula que não tem informação, é aquela célula que não tem informação, ele não conta. Ele vai contar. O conte valores, galera, ele é o contrário do conte vazio. Ele vai contar a célula que não está vazia. Não está vazia. Ele quer a célula que não está vazia, que não tem informação, que não está vazia, ou seja, que tem informação. E esse último aqui, turma, que é o se, esse se ele é o condicional. Vocês já estudaram raciocínio lógico? No raciocínio lógico, você tem um se, que é o se então, né? Um conectivo se então, e ele impõe uma condição. É esse cara aqui, ó. Eu quero contar os números que são maiores que 3. Então, essa regra eu escrevo aqui na frente, ó, maior que 3. Ele vai olhar para esse intervalo que está aqui e ele vai contar só os números que seguirem esta regra, beleza? Vamos ver como é que isso aqui aparece na prática? Me permitam aqui voltar para o Excel. Então vamos lá, ó. Eu coloquei aqui uma planilha e já tem alguns valores aqui. A gente vai usar esse intervalo do A1 até o A6 como referência. Aí vamos lá, olha só, a primeira célula que nós vimos foi o continuum. Ele vai contar números, então vamos colocar aqui, ó, conte, ponto 1, apareceu aqui. E eu vou selecionar aqui o intervalo, posso fazer assim manualmente, selecionando o intervalo. Ele vai contar células que tem número. Observe, galera, que eu tenho aqui células com número apenas, como é A1 e A2. Célula com letra, que é a JR. Célula com um caractere qualquer. E uma célula também com uma outra letra, né, um texto, um caractere. As células que eu tenho um número é apenas a célula 1 e 2. Então eu tenho duas células que têm número. Logo, o resultado vai ser 2, porque eu tenho apenas duas células que contêm números, certo? A próxima é a fórmula contar vazios. Ele vai contar a célula que não tem informação. De A1 até A6, eu só tenho a célula de número A5, que ela está sem informação. Então, de 6 células, eu tenho uma célula que está vazia. Então, o resultado aqui vai ser 1. A próxima fórmula que a gente viu é o contar valores. Galera, contar valores é uma coisa, contar número é outra. Contar valores, ele procura a célula que não está vazia, ou seja, para ele, pouco importa o que é que eu tenho na célula, se é número, se é letra. Ele vai olhar assim, ó, tem alguma coisa, eu conto. Seja lá o que for, eu não quero saber o que é que tem dentro, eu quero saber se tem alguma coisa. Beleza? Então, de A1 até A6, eu tenho 5 células que não estão vazias. A1, A2, A3, A4 e A6. Logo, o resultado aí vai ser 5. Beleza? Ele é o contrário do contar valores. Galera, me permitam aqui agora vou fazer aqui nessa planilha, colocar uns números aqui, quaisquer. Primeiro só apagar aqui esses valores, vou colocar uns números aqui, 3, 4, pronto. A próxima fórmula que eu quero fazer, turma, é o conte-se. Como é esse conte-se? Primeiramente eu tenho que botar o critério, né,
a regra, tanto faz. Na verdade é o contrário, né? Eu coloquei lá para vocês regra, intervalo, na verdade é o contrário. Eu vou colocar primeiro aqui o intervalo, né? Tá errado lá a célula, vou corrigir. Primeiro você coloca o intervalo é isso, ó. Dia 1 até a 4. Em seguida, eu vou colocar a regra. Qual é a regra, Fernando? Eu quero contar aqui, galera, os números, colocar aqui em aspas, né? Colocar os números que são maiores que 2, maiores que 3, maior que 4. Pronto. Quero colocar os números que são maiores que 4. Observe. Quantos números eu tenho aí que são maior que 4? O 3 não é, não conto. 5 é maior que 4? É, contei 1. 6 é, contei 2. 9 é, contei 3. Então, dia 1 a 4, eu tenho 3 números que são maiores que 4. Então, o resultado aqui vai ser 3, que são exatamente esses 3 caras aqui, beleza? Então, o conte-se aqui, turma, é você que vai definir esta regra. O importante é você saber qual é a sintaxe. Primeiro intervalo, em seguida você tem a regra, beleza? Eu coloquei aqui, ó, deixa eu até corrigir aqui, que aqui ela tá ao contrário. Aqui primeiro eu coloquei aqui o intervalo, né? Deixa eu corrigir aqui esse material. Primeiro a gente acabou de ver, né? Que primeiramente é o intervalo e em seguida que a gente coloca intervalo e em seguida a gente coloca a regra, beleza? Então, galera, esta aí foi a nossa primeira aula do Excel. A gente vai fazer mais uma aula com outras fórmulas, mas eu espero que vocês tenham entendido aí, eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, beleza? Valeu, tamo junto e até a próxima.